Terceira Guerra Mundial. Meu irmão, se a coisa tá ruim, ela pode piorar, tá? Se a coisa tá ruim no Brasil, a gente pode olhar pra fora e falar, ok, tem mais merda acontecendo. O fato é, a guerra avança na Ucrânia e conforme a Rússia não consegue obter a vitória final no prazo pretendido e começa a olhar o horizonte como um possível Afeganistão, que foi um drama para a União Soviética, ou um Vietnã, que foi um drama para os Estados Unidos, o Putin se preocupa. Mais do que isso, vai se aproximando uma data muito especial para os russos, uma data comemorada desde o período da União Soviética, e parece que não obter a vitória final que ele imaginava preocupa o Vladimir Putin, porque se a guerra se arrasta, a gente tem de um lado uma Rússia que vem sofrendo com sanções econômicas muito graves, muito severas, e do outro lado uma Ucrânia que vem recebendo apoio grande por parte da comunidade ocidental. E verdade precisa ser dita, tá? Agora com a visita de autoridades americanas em território ucraniano, isso precedido por uma visita do Boris Johnson junto ao Zelensky em território ucraniano também. O envio de armas e recursos, e eu tô falando de muita arma, tá? Aviões cargueiros chegaram trazendo armas dos mais variados tipos. Agora mesmo em território ucraniano existem mais tanques no exército ucraniano do que tanques com a Rússia. A chegada de dinheiro e recursos mostram que é o seguinte, a Rússia pode estar se perdendo num pântano. E esse pântano é, de um lado, um país recebendo recursos sem parar, fazendo enfrentamento dentro de casa, uma guerra que vai se tornando uma guerra de guerrilha, uma guerra sofrida. E do outro, a Rússia, que não é tão poderosa quanto muita gente imaginou para essa guerra de movimento, essa guerra mais clássica, mas que tem bombas atômicas. E o que aconteceu? Com base nisso, o Sergei Lavrov, né, uma espécie de um chanceler ali, um homem que fala nessa parte de política externa na Rússia, ele afirmou que isso pode virar uma terceira guerra mundial, basicamente dando a entender que os Estados Unidos e a própria União Europeia estão provocando ao, vamos dizer, fortalecerem seus laços com a Ucrânia. Muita gente já vinha comentando que essa guerra na Ucrânia e a forma como ela está configurada serve como uma armadilha para a Rússia. A Ucrânia vai sofrer demais, as perdas humanas e as perdas patrimoniais para o Estado ucraniano serão gigantescas, mas é um problema porque, assim, de um lado é um país que vai estar recebendo subsídio, não é um país eco qualquer, a Ucrânia tem mais de 40 milhões de habitantes, mas recebendo subsídios por parte do Ocidente, e do outro uma Rússia estrangulada, que pode vir para um colapso do seu modelo econômico a qualquer momento. Isso precisa ser dito. A Rússia não é uma potência econômica, tá? E aí o Sergei Lavrov jogar esse papo de terceira guerra mundial com talvez pitadas de guerra nuclear, tá? Isso bota medo em muita gente. Pra me aprofundar nesse assunto, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar agora para me substituir agora, no meio da live, um dos maiores especialistas em geopolítica do Brasil, o professor Renato Batista. Só pra você entender, ele trabalhou com o Reni e ele foi aluno do Guilherme Casarões, ou seja, um daqueles casos do cara que, mano, tá no nicho, e eu fico muito orgulhoso desse cara tá no MBL. E aí ele vai vir aqui comentar os detalhes disso. E no final eu volto com as minhas opiniões e minhas conclusões. Então, o Batista vai vir aqui e vamos ver a opinião dele. Bom, obrigado, Renan, pela introdução sempre carinhosa, sempre generosa. Não mereço todas essas honras. Mas vamos lá, vamos explicar o que está acontecendo. A gente está prestes a ver a Batalha de Donbass, que pode ser o conflito mais sangrento de toda essa invasão russa na Ucrânia. Hoje a gente está no 60º dia, se não me falha a memória, e o que está acontecendo é o seguinte, alguns países, como por exemplo a Alemanha, que estava um pouco receosa de colaborar com o envio de armamento para a Ucrânia, começou a enviar, a tropa da Ucrânia basicamente aumentou o número de blindados, tem mais blindados hoje do que a própria Rússia, ou seja, a Ucrânia está fortemente armada, está conseguindo resistir em diversos pontos à invasão russa, e agora a Rússia, que viu a sua invasão de maneira desordenada, né? Ela estava invadindo tanto no leste, tanto no oeste, pelo sul, enfim, por todos os lados, para tentar capturar as principais cidades ucranianas, agora resolveu focar os seus esforços em algumas regiões, como por exemplo a região de Donbass, que já é uma região que vive essa guerra há mais de 8 anos, e a gente está chegando perto de ver um grande conflito na região. A Ucrânia fortemente armada com ajuda e envio de armas e poderio militar de toda a OTAN, e a Rússia, que já teve assim um desgaste muito grande nessa guerra,
Dizem até que ela perdeu 20% de toda a sua força militar, focando seus esforços e coordenando seus esforços para essa batalha de Donbass. Então, assim, quando a gente tinha o início da invasão, a gente sabia que o Putin ele queria tomar Kiev em 24 horas. O governo americano achava que isso ia acontecer em 4 dias. Então, agora que ele está focando essa batalha em Donbass, provavelmente ele tentará tomar a região em pouco tempo. Então, assim, por um lado a gente tem uma Ucrânia muito forte e uma Rússia querendo tomar a cidade e toda a região em pouco tempo. Se a Ucrânia resistir, e tudo indica que vai resistir graças ao poderio militar que adquiriu de toda a OTAN, a gente começa a aventar cada vez mais e começa a subir cada vez mais a chance da Rússia utilizar armas táticas nucleares naquele lugar. E o que seriam essas armas nucleares táticas? Seriam armas nucleares de pequeno e curto alcance, mas que também trariam um estrago gigantesco. Na Segunda Guerra, os Estados Unidos utilizou uma dessas armas nucleares contra o Japão. Ela tinha cerca de 15 quilotons e hoje se diz que o exército russo ele teria essas armas de até 100 quilotons, ou seja, que trariam um estrago gigantesco e poderiam causar até o fim dessas regiões na Ucrânia. E bom, esse tipo de ataque utilizado pela Rússia causaria com certeza reações de todo o Ocidente, dos Estados Unidos, da OTAN. A gente estaria num cenário de incerteza muito grande. E segundo os Estados Unidos, esse tipo de estratégia da Rússia seria uma estratégia de afrouxar a corda, alavancar para depois negociar. Pois como eu já venho dizendo muitas vezes ao longo dessa invasão, não faz sentido para a Rússia fazer qualquer tipo de negociação com a Ucrânia. E qualquer tipo de negociação sem uma vitória muito clara não seria bem vista pelos influenciadores e por toda a propaganda russa. E a gente está se aproximando de uma data muito simbólica, que é o 9 de maio, dia da vitória russa perante a Alemanha nazista. Então, é uma data simbólica, o Putin quer fazer esse movimento para que ele seja rápido, então, assim, as cenas dos próximos capítulos, nos próximos dias, podem ser muito sangrentas, muito violentas, mas faz parte da geopolítica a gente lidar com esse tipo de conflito e saber, e principalmente medir as prováveis consequências disso. Obrigado, professor Batista. Galera, o cenário, como o professor Renato avisou, não é exatamente o mais alvissareiro, né? O que eu acho, trazendo minha opinião aqui de leigo e de alguém que esteve na Ucrânia. Primeira coisa, a Ucrânia é um povo sofrido, como todo povo do leste europeu já convive, vamos dizer, com sofrimento, com invasões, com a barbárie, assim, há séculos. Eu diria milênios, né? Essa região que vai da estepe da Ásia até lá, é uma região sofrida e é um povo que simplesmente não vai desistir. Essa guerra, a meu ver, ela vai perdurar, mesmo com a Rússia vindo com essas ameaças e mesmo diante de um possível uso dessas armas táticas nucleares. Tá? Isso precipitaria coisas muito maiores, como disse o professor Renato, mas a Ucrânia vai se configurando como um problema muito maior. Se isso dragar o mundo para uma guerra maior ou para uma crise de proporções globais, cara, isso vai ser algo definidor para nossa geração e terá um impacto muito maior do que foi o próprio Covid. Ou seja, a gente está vendo nesse início de século XXI fenômenos e eventos muito similares ao início do século XX, tá? E você, como testemunha de tudo isso, vai ser agraciado com as dores também, com fatos históricos que vão definir a humanidade. Então, vamos ver, vamos torcer para não rolar isso, vamos torcer para o Putin não comemorar nada no dia 9 de maio, e é isso. Obrigado, beijos e abraços para todos vocês. Qual é o seu propósito de vida? Para o que você vive? O que você quer deixar para a posteridade? Como você quer imortalizar o seu nome? Você quer imortalizar pelos seus atos, pelos seus feitos? Você quer deixar um legado que a sociedade se lembre dele por sua causa? Pois muito bem, se você é um desses, se é isso que te move, se é isso que te motiva, você é um de nós. Matricule-se na Academia MBL, descubra qual é o seu perfil político, você fazer o teste para saber qual é o seu perfil, descobrir a sua personalidade política e então ingressar em uma das nossas casas, Alexandria, Esparta e Atenas. Se matricula agora porque a gente está na segunda turma e os dias já estão acabando.